Os corredores precisam fazer exercícios de alongamento antes de uma corrida. Os músicos precisam afinar os seus instrumentos antes de um concerto ou até mesmo um ensaio. Agora, e aluno e professor? Esses também precisam de uma preparação prévia antes da aula. Bom, eu sou a Sunamita e no vídeo de hoje vamos falar sobre a 7ª lei de ensino elaborada pelo autor Howard Hendricks no livro Ensinando para Transformar Vidas. Essa lei é a lei da preparação prévia. Está preparado? Então vem comigo! O autor ele começa esse capítulo com uma citação de John Milton Gregory. Eu vou ler uma parte aqui para vocês que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: há muitos professores que vão para a sala de aula totalmente despreparados ou preparados apenas em parte. São como mensageiros sem mensagem. Eu espero sinceramente que não seja esse o seu caso. Obviamente que os professores eles precisam chegar na sala de aula preparado. Por mais conhecimento que ele tenha sobre determinado assunto, por mais capacitação que ele tenha, mais expertise que ele tenha, ele precisa se preparar antes de ministrar a sua aula. A lei da preparação prévia, ela diz o seguinte: o ensino será bem mais eficiente se tanto o professor quanto o aluno chegarem na sala de aula previamente preparados. Então o que acontece é que na maioria das vezes o professor se prepara e o aluno chega na sala de aula totalmente frio, distante e despreparado daquilo que vai acontecer. A gente acaba reproduzindo métodos de 1900 antigamente, onde o professor falava, o professor depositava todo o conteúdo no aluno e o aluno só armazenava, só ouvia, só ficava ali para receber. E até que ponto isso realmente é eficaz? Agora vamos imaginar uma situação bem prática e muito comum. O professor ele chega na sala de aula muito bem preparado, ele estudou bem a lição, ele sabe sobre o que ele vai falar, ele está ali bem preparado para a aula que ele vai ministrar. Agora, por outro lado, temos os alunos, ou pelo menos a maioria deles, que passou a semana inteirinha e não pegaram sequer a revista da escola dominical para ler. Eles não sabem qual é a lição, eles não sabem nem sobre o que o professor vai falar. Eles são totalmente despreparados. Só que o professor ele chega todo entusiasmado. Naquele preparo que ele teve ali lendo a lição, ele descobriu soluções assim maravilhosas para a sua vida prática, para a vida dos seus alunos. Mas em contrapartida, os alunos nada. Eles estão ali apenas para receber. Agora o quadro seria bem diferente se o professor tivesse passado uma tarefa para casa e seus alunos já chegavam aquecidos ali. De repente, os alunos já chegavam assim: professor, olha, eu descobri uma coisa nova essa semana. O professor estava lendo a lição e surgiu várias dúvidas sobre a lição. Seria bem diferente, né? Mas aí você pode perguntar: Sunamita, os meus alunos não vão fazer a lição. Será que não? Realmente, eu acho que eles não vão fazer se você não passar nada. Nesse contexto da preparação prévia, é muito importante que o professor ele possa elaborar e desafiar os alunos com atividades para casa. Mas essas atividades, elas devem ser atividades interessantes, devem ser atividades que possam motivá-los. A atividade, ela coloca o pensamento em movimento. A atividade de casa, ela é uma espécie de aquecimento para quando os alunos chegarem na sala de aula. E dessa maneira, o aluno ele passa a estudar a Bíblia de uma forma independente. Muitos alunos eles pegam a Bíblia e abrem apenas na hora que estão na igreja, na hora que estão na escola dominical. Mas se você começa a colocar desafios para esses alunos, eles vão abrir a Bíblia em suas casas. Então, eu acho uma coisa bem interessante que o autor Howard Hendricks fala. Ele fala o seguinte, que nós como professores, um dos principais desafios que nós temos é de formar
leitores, estudiosos da Bíblia a vida inteira. A gente sabe que a Bíblia é o livro mais importante das nossas vidas. É nela que é pautada toda a nossa fé, todo o nosso conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus. E para que isso aconteça, as atividades elas precisam ser bem elaboradas e não apenas uma atividade para levar para casa. Por isso é muito importante que o professor também pare, dentro do tempo dele de planejamento, de estudo da aula, ele também planeje bem a atividade que ele vai passar para casa. Essas atividades elas precisam fazer que o aluno possa pensar, que o aluno possa refletir sobre a Bíblia e ele possa ter questionamentos, ele possa chegar com mais perguntas, ele possa ter dúvidas, ele possa ter encontros assertivos, contextualizados com a sua vida também. Por isso é fundamental que o professor possa separar um tempo para planejar bem qual vai ser a atividade para esse aluno. Essa atividade, ela jamais deve ser superior à capacidade dos alunos. Você tem que pensar e observar qual é o nível do seu aluno, para que você possa passar uma atividade que ele seja capaz de fazer. E então o aluno vai perceber que aquela atividade é possível para ele. Então imagina só como o cenário vai mudar. O aluno vai chegar na sala mais motivado, vai falar mais, vai participar muito mais. E a sua aula ela vai ser bem mais eficaz. Uma coisa bem legal também são os grupos de discussões, onde os alunos vão poder falar, vão poder trocar experiência. A troca ela é muito importante e ela também é muito eficaz na aprendizagem dos alunos. Uma coisa bem interessante que Howard Hendricks ele também fala é que a maioria dos alunos ele não confia na sua compreensão da Bíblia. Por isso eles têm vergonha de falar, por isso muitas vezes eles não falam. Então, para que os alunos possam participar mais da sua aula, tem duas dicas bem legais que ele coloca. A primeira coisa é incentivar os alunos a falar. E a segunda dica é mostrar satisfação e alegria quando esses alunos falarem. Então, primeiro, vamos questionar mais, vamos perguntar mais, fazer com que os alunos interajam na aula. Não só o professor tem que falar, o aluno também tem que participar. Quando ele participa, ele aprende muito mais, ele cresce muito mais, a aula é muito mais produtiva, ela é muito melhor. E a segunda, quando o aluno falar, você mostrar alegria, isso é muito importante. A Maria falou, poxa Maria, muito obrigada, muito interessante aquilo que a Maria falou, e eu estava pensando sobre isso, aí continua falando, mostrar essa satisfação, o aluno ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir motivado. Se o aluno se prepara previamente, se o aluno ele participa mais da aula, se o aluno faz atividades de casa, se o aluno faz anotações, as anotações também são muito importantes, começa a incentivar os seus alunos a fazerem as anotações, porque é muito legal quando você anota durante a aula e depois durante a semana você pode lembrar. A nossa memória ela também é falha. Quando você coloca as anotações você pode pensar e refletir sobre outras coisas também durante a semana. Então quando a gente faz tudo isso, o ensino ele é bem mais eficiente e é bem mais eficaz. E é sobre essa preparação prévia, que é a 7ª lei que o autor ele fala, que o autor aborda nesse livro, e ela também é tão importante quanto as outras leis, porque se a gente tem essa preparação tanto do aluno quanto do professor, o ensino, ele com certeza ele é bem mais eficiente. Bom, gente, então chegamos ao final de mais um vídeo sobre ensino cristão, sobre educação cristã. E esse foi um vídeo muito especial, pois a gente conclui hoje, finalmente, a série de estudos do livro Ensinando para Transformar Vidas. No total, gravamos 8 vídeos, esse foi o 8º. O primeiro vídeo, onde fizemos uma introdução geral sobre esse livro, um livro tão pequeno e tão precioso, com conceitos e conteúdos tão ricos e maravilhosos,
maravilhosos e os 7 vídeos posteriores onde falamos sobre cada lei abordada pelo autor. E foi muito rico, foi muito preciosa essa partilha com vocês. Para mim foi muito reflexiva essa releitura do livro. Eu espero que realmente esses vídeos sejam de fato uma bênção para vocês, uma forma de vocês se prepararem melhor, para melhor servirem o reino. Os vídeos foram gravados com muito carinho para vocês, com muita dedicação, num curto tempo em que o bebê tá dormindo. Sempre quando o bebê dorme a gente pega para gravar, e eu de fato espero que seja bênção na sua vida, que você possa, se tiver a oportunidade de comprar o livro, vale a pena você ler o livro na íntegra. O meu livro tá todo marcado, com muitas marcações. É um livro que você pode usar como manual, que você pode ler e reler, e sempre que precisar buscar informações e orientações para sua vida prática enquanto professor. Agora, uma coisa muito importante falar é que é muito importante que você possa investir em você, investir na sua formação, investir no seu chamado, para que você possa melhorar a sua prática. Mas mais importante do que isso é você se colocar na total dependência de Deus, porque Deus, ele vai te usar. Se Deus, ele te chamou para fazer essa obra, se Deus te chamou como mestre, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar para uma boa obra. Então, dependa totalmente de Deus em oração, em leitura da palavra, e também faça a sua parte com relação à sua formação e à sua capacitação. Deus quer usar você para uma grande obra. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo. Se você chegou hoje pela primeira vez assistindo esse vídeo, você pode acessar os links aqui embaixo, você vai ver, todos os outros estão discriminados. Então é isso. Curta, compartilhe, comenta, que a gente vai responder sempre que precisa. Inscreva-se no canal, isso também é muito importante. E compartilha para todo mundo, para o crescimento do canal. Espero ver você nos próximos vídeos, se assim Deus permitir. Um beijo, fica com Deus.